A paz de Deus, meus irmãos, e a paz do Senhor, os irmãos de outra liturgia. Que Deus abençoe a todos e que todos seja abençoado em Cristo Jesus. Amém? Sou o irmão Jean de Campinas. Quero trazer a vocês um assunto que todos nós precisamos estar inteirados sobre ele. A depravação total. Amém? E nós juntos vamos entender, compreender sobre essas coisas. E assim, o Senhor nos fortalecerá cada momento, dando-nos crescimento espiritual e, além de dar conhecimento espiritual, nos faz melhor compreender a tua vontade. Amém? Então vamos lá, abre a sua Bíblia para nós falar um pouco sobre a depravação total. Abre a sua Bíblia em Jeremias 17, nós vamos ler os versículos de 1 a 9, tá bom? Vem comigo e nós vamos aprender. E aos irmãos que ver essa live depois, que os irmãos possam compartilhar nos seus grupos e assim o Senhor venha nos abençoar. Depois eu vou colocar no Facebook, ou vou colocar no YouTube essa live. Quem sentir de se inscrever por lá também será de um bom crescimento no canal. Eu não ligo para link, não ligo quem quiser se inscrever, se sentir, eu não ligo para essas coisas. Não fico atrás de ibope. A minha missão é transmitir a mensagem da palavra. Se ela atingir um coração, eu já fico contente. Amém? Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso, diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, cravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos, por causa do pecado, e todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei. Eu far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheceis, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. Faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor,
porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Cidinha, seja bem-vinda. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Glória ao nome do Senhor. A depravação total na vida humana, ela começou lá no Jardim do Éden. Essa herança de depravação total, de pecado na vida humana, ela começou no Jardim do Éden, e nós vamos entender isso. A paz do Senhor, Cidinha, seja bem-vinda. Então ela fala assim: quando Adão e Eva pecaram, eles caíram de seu estado de justiça original em um estado de corrupção espiritual. Entenda bem agora: moral, emocional e física. Nossos primeiros pais se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompido em todas as faculdades e parte do corpo e da alma. A culpa desse pecado original foi imputado, e a corrupção resultante na alma e no corpo foi transmitida a todos os seus descendentes naturais. Essa corrupção herdada é descrita como depravação total, aleluia, da palavra latina depravatio, significando a impiedade, pravitas, que está arraigado em nosso coração e alcança cada aspecto de nossa pessoa e de nossa vida. Produzimos os frutos dessa depravação todos os dias. O pecado jorra de sua fonte miserável, como a água jorra da fonte. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Muitas vezes a gente achamos que somos... Muitas vezes nós achamos que temos alguma justiça. Na nossa liturgia mesmo, só tem fraquezas e falhas. Eles acham que não tem pecado. Irmãos, nós precisamos compreender e entender que nós somos caídos. Necessitamos de Deus, necessitamos da justiça de Cristo, nós necessitamos cada instante, cada segundo da nossa vida. A palavra de Deus a Jeremias identifica essa fonte miserável como o coração humano, a sede de nosso intelecto, vontade e emoções. Isto é, tudo aquilo que nos torna distintamente humanos, que forma a nossa personalidade e determina a nossa conduta externa, como diz em Jeremias, que onde nós lemos 17, de 1 a 9.
O pecado não pode ser atribuído ao ambiente, à criação, à educação ou a maus exemplos, todos por exemplos dados por outras pessoas. Somos pecadores no coração. Glória ao nome do Senhor. Isso não significa que os seres humanos são tão impuros quanto poderia ser. Pela bondade de Deus, permanecem no homem desde a queda, lampejo de luz natural, por meio dos quais ele retém algum conhecimento de Deus, de coisas naturais e das diferenças entre o bem e o mal, e revela alguma medida de virtude, boa ordem em sociedade e mantém um comportamento externo ordenado. Essa luz natural é limitada, contudo, e apenas explica porque as pessoas não são mais ímpias do que no presente, visto que o homem natural é incapaz de usá-la corretamente, mesmo em coisas naturais e cíveis. Glória ao nome do Senhor. Sem a restrição da luz natural, a raça humana logo teria se destruído. Somos inclinados por natureza a odiar a Deus e ao próximo. Desafiamos o Deus vivo, seguimos em nossa própria vida e fazemos guerra uns com os outros. Assim, trevas naturais coexistem em nós, lado a lado, com a luz natural. Célia, seja bem-vinda. Grande em profundidade a depravação humana é abrangente em seu alcance e em seu efeito. Nenhuma parte do nosso ser, nenhum momento em nossa peregrinação terrena, nenhuma faceta de nossa vida e de nosso trabalho no mundo, nenhum relacionamento com Deus ou com outras pessoas, e nada do que pensamos, sentimos, dizemos ou fazemos está fora do alcance da nossa depravação. Somos cristãos, logo descobre que a depravação, como a lei do pecado, ainda milita contra a lei de sua mente. Isto é, as coisas em que eles conscientemente creem e sabem ser a vontade de Deus para a sua vida, em Romanos 23, 7, no versículo 23. Eles dizem, como Paulo, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, em Romanos 7, 21. A solução de Deus para a depravação total de seu povo é uma tripla salvação em Cristo. Primeiro, na regeneração, nova vida é implantada no crente. Segundo, pelo processo de santificação, essa nova vida é alimentada, aumentada e tornada frutífera. Terceiro, ela é levada à perfeição final ou
glorificação na morte. Quando a alma do crente é aperfeiçoada e no último dia, quando o seu corpo restaurado for, transformado e feito como o glorioso corpo de Cristo ressurreto. Glória ao nome do Senhor. Nosso conforto, enquanto isso, é que todos os nossos pecados são perdoados por causa de Cristo. E as enfermidades que nos restam são cobertas por sua paixão e morte. Essas enfermidades incluem fraqueza de entendimento com relação ao conhecimento da verdade, fraqueza de fé em face de dúvidas e dificuldades, e fraqueza de vontade com relação a obedecer os mandamentos de Deus e resistir às tentações do pecado. Todas essas enfermidades são cobertas pela concessão e imputação da justiça de Cristo ao crente, como se eu nunca tivesse tido nem cometido qualquer pecado, sim, como se eu tivesse realizado tudo o que a obediência de Cristo realizou por mim. Glória ao nome do Senhor. Então não bata no peito, irmão. Não bata no peito, irmã. Porque é o único meio, aleluia, de enxergar a pureza em você é através da justificação de Cristo. É através da obra de Cristo no duro Calvário da cruz. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Para de querer se justificar a si mesmo. Nós temos que parar de querer se justificar a nós mesmos. Nós somos justificados por Cristo. Aleluia. Nós só alcançamos a justificação pela obra de Cristo. Aleluia. É o único meio que onde foi pagado a minha dívida, a sua dívida. Aleluia. Porque nós somos corruptos desde o jardim do Éden. Somos depravados. Não há coisa sã na nossa carne, na nossa natureza. Nós precisamos, por isso que precisamos de Deus, de Cristo, da direção do Espírito Santo, todos os dias da nossa vida, todos os milésimos de segundo, todos os instantes de segundo. Aqui eu passei só um pouquinho a doutrina da depravação total para você. Só um pouquinho. Porque ficaria a noite inteira para falar da depravação total. A noite inteira. Hoje você vê guerras de um lado, guerra do outro. Isso é a loucura da depravação, a loucura do pecado. Precisamos de Deus todo momento. Eu preciso, você precisa. Minha casa precisa, sua casa precisa. Mas nós precisamos reconhecer a obra de Cristo no duro Calvário. Nós precisamos entender a doutrina da justificação, da expiação de pecado. Precisamos compreender. Essas são apenas, eu só passei apenas um pouquinho da doutrina da depravação total, para que você possa entender, se examinar e ver que você precisa de Cristo. Eu preciso. Sua casa precisa. Minha casa precisa. Sua igreja precisa. Minha igreja precisa. Nós precisamos, cada segundo, cada momento, precisamos de Cristo na nossa vida. Amém? Peço a vocês, compartilha. Leva ao coração de outro
para que a soberba da vida caia por terra, essa ignorância, essa venda da depravação possa cair e nós enxergar a luz que veio ao mundo, Cristo Jesus, nosso Salvador. Fiquem todos com Deus e a paz de Deus. Amém? Nos acompanhe aqui, convida pessoas. Faça parte do meu canal no YouTube. Também é o mesmo nome, Jean Carlos Pereira da Silva. Faça parte. Se inscreva lá. Venha nos ajudar a levar a verdadeira mensagem da palavra de Deus. As verdadeiras mensagens bíblicas que nos confrontam para que possamos entender o que é o caminho do céu. Fiquem todos com Deus. Deus seja louvado.